Muito obrigado, meu querido. Boa tarde a todos que estão presentes, quem está nos assistindo pela internet. Como o Ari, esse grande amigo, falou, meu nome é Roberto, hoje eu sou pastor numa igreja em Florianópolis, faço parte de uma equipe pastoral em Florianópolis, e há alguns anos, na verdade, eu tenho caminhado nessa dimensão de olhar essa relevância histórica da igreja e tentar buscar algumas respostas para isso. Antes, talvez eu quero, não me leve a mal, mas é apenas a verdade, eu queria colocar algumas expectativas, ou talvez ajudar a diminuir. Eu não sou um filósofo, também não sou um sociólogo, eu não sou um estudioso, eu acho que eu sou mais estudante. O que nós vamos conversar hoje, eu queria lidar mais na perspectiva de tentar o diálogo, e de alguma forma, quando nós estamos presencialmente, pela internet, hoje já é possível, dialogar sobre um tema que é extremamente complicado. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo no país de uma convulsão com tudo que nós estamos ouvindo a respeito das crianças e a lamentável a situação das crianças, como o Ari falou, mas a gente vê uma disputa ideológica a respeito da vida e da mente dessas crianças. Isso com interesses, porque a história nos mostra que boa parte das coisas que aconteceram, o local de intervenção foi na escola, foi no ensino, foi na cabeça das crianças. Nós vimos atrocidades a partir de mobilização de crianças. Crianças pegaram em armas. Crianças mataram pessoas. Crianças mataram seus próprios familiares por causa de coisas que foram construídas na sua mente e no seu coração. Então, as crianças elas estão sempre no foco da conversa. Então, nós temos um tempo de conversar aqui pela internet e eu acho que nós já temos uma convicção de que nós não vamos conseguir lidar com todos os assuntos. Então, eu tentei, de alguma forma, dividir esse assunto em duas pontas. Como é que a gente vai lidar com essa liberdade da criança e a nossa relevância na igreja, pensando em quem é essa criança? Nós temos um contexto histórico. As crianças, nós olhamos a história e percebemos que em alguns momentos elas não eram nem gente. Elas não eram providas nem de alma. Dependendo da sociedade de cultura, nós temos uma leitura diferente. E eu acho que no Brasil nós estamos construindo, nós não construímos ainda, nós estamos palpando algumas coisas para identificar quem é essa criança. Dentro de um país continental. Eu moro no Sul, faço alguns trabalhos missionários em alguns lugares do país, e eu vejo a diferença entre uma criança do Sul do Brasil, uma criança do Norte e do Nordeste do Brasil, uma criança que é criada num contexto rural e uma criança cosmopolita de São Paulo. É um universo, gente. E nós não temos nos dedicado a entender essas crianças também a partir do seu contexto. Então, de criança nós estamos falando? Só isso já daria para a gente conversar a tarde toda. Uma outra pergunta é, se nós estamos preocupados com a liberdade da criança, aí eu queria que esse nosso momento aqui fosse um diálogo, eu vou abrir um espaço para você perguntar, eu quero te ouvir para a gente dialogar a respeito disso. Ninguém tem o como ainda. Como é que a gente vai fazer com que essas crianças tenham liberdade? Nós temos algumas sinalizações, mas qual é a sua prática? O que você tem feito nessa demanda? O que eu tenho vivido na experiência? E uma definição complicada também do que é liberdade. Liberdade para quem e aos olhos de quem? Então, quando nós estamos falando de defender esse direito, lutar pela liberdade das crianças, nós vamos nos apegar em alguns conceitos, algumas bases que foram estabelecidas, mas ela por si só não dá conta de toda a história. Nós temos que conversar mais sobre isso. Nós falamos bastante sobre chave hermenêutica, sobre a partir de onde, porque nós sempre viemos de uma história. Ninguém veio do nada. Quando eu comecei na minha vida pastoral, e eu comecei a minha vida pastoral bastante tarde, eu
quando eu entrei de fato no ministério como responsável de uma igreja, eu já tinha vindo do mundo corporativo, trabalhava como empresa de produtos químicos, e Deus, de uma forma muito misericordiosa, que foi pela misericórdia dele, foi me permitindo entrar em alguns lugares muito desconhecidos. Alguns lugares que não me eram familiares, de ter que lidar com a pobreza, e não só a pobreza financeira, mas a pobreza da própria alma, e lidar com as situações das pessoas. E eu acabei lidando com crianças, eu sou pai, tenho 3 filhas, eu tive que lidar isso dentro da minha própria casa, o que é dar a liberdade para minhas filhas e como é que eu conduzo elas. Então eu olhei para a palavra, e eu sei que você pode ter muitos outros textos, e você pode ter uma fundamentação teológica maravilhosa. Eu estou te falando de alguma coisa que me foi útil. Eu sempre tento responder o que me ajuda nesse momento histórico. E olhar para esse texto de Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, foi algo que me despertou. Falei, puxa vida, que bom seria se as minhas filhas, se as crianças da comunidade onde eu estou, pudessem ter a oportunidade de crescer assim. Essa ideia de crescer desse texto de Lucas, eu não sei se é muito familiar para você, mas é uma ideia de quem estava mais no campo rural, que pegava uma chave uma peça de ferro, e ela com o martelo, ela ia batendo nessa peça de ferro para a peça esticar. É assim que era forjado as panelas, os instrumentos, as ferramentas. Você pegava uma peça de ferro e você ia trabalhando essa peça de ferro, às vezes aquecendo, às vezes não, até que ela pudesse ser esticada para chegar num tamanho adequado, numa formação adequada para ser útil, crescer. Em sabedoria, estatura e graça. Hoje a gente olha para a igreja, que eu quero fazer umas pontes nisso, e nós vemos que na própria igreja, e eu como pastor, olhava para a comunidade onde eu estava e não via uma preocupação da própria igreja em fazer isso com as próprias crianças que estão no nosso contexto. Até que ponto nós queremos mandar as nossas crianças para o céu, mas são as mesmas crianças que passam fome, é as mesmas crianças que estão fora da escola, é as mesmas crianças que não têm o mínimo necessário. Essa palavra graça, do caris, né, da alegria, é uma criança triste. Alguns meses atrás, o Maurício teve a oportunidade de falar do CAD hoje de manhã, e alguns meses atrás eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, na favela do Alemão, onde foi inaugurado mais uma unidade do CAD. Talvez o mais surpreendente, diferente do glamour que você está acostumado a assistir na rede de televisão, dizendo que a favela é uma maravilha, é você sentar com uma criança e você perceber que essa criança tem medo. Que ela vai para a escola com pânico. Que ela não pode ver um estouro, ela se joga debaixo da mesa. Uma criança sem alegria. Uma criança, eu moro numa comunidade, aliás, eu trabalho numa comunidade que desde 2001 nós temos uma unidade do CAD lá, e nós temos algumas coisas que nós não estamos acostumados a ver. Nessa comunidade onde nós trabalhamos, desde 2001, eu nunca... é um paradigma meu? Pode ser. Eu nunca vi uma criança e uma adolescente pensar em casamento. Não existe esse conceito dentro da comunidade. Nunca uma menina se casou ou um menino se casou. As meninas não crescem como suas filhas ou seus amigos, pensando no noivado. Eles não conhecem esses conceitos que para nós são básicos, são tão normais. Alegria. Alegria para eles é como uma jovem que eu vi que, quando chegou com 13 anos, era maltratada dentro de casa, um rapaz de 18 anos falou, vem morar comigo. Aí ela foi e falou, bom, agora a coisa está muito melhor, eu tenho alguém que me dê comida. E crescia Jesus em
sabedoria, estatura e graça. Diante dos homens, mas também diante de Deus. Essa perspectiva, e eu não posso fugir disso, isso é algo que eu creio, que de fato o homem, ele tem necessidade de relacionar com alguma coisa transcendente. E se todos falam em transcendente, para mim, esse transcendente é o Deus Criador. É Ele quem me diz o que é ser humano, o que é ser homem, o que é ser uma mulher, o que é dignidade. Então tá ok, se você tem uma outra opinião, mas o meu paradigma de influenciar a história, de pensar em liberdade, parte desses princípios. De que eu sonho que uma criança, sim, ela tenha sabedoria, ela cresça no seu desenvolvimento físico, ela possa ter uma vida de alegria e que ela possa aprender isso também diante de Deus. Mas nós temos as situações que nós não queremos ver. E eu quero tocar um pouco nesse assunto também. Nós somos uma igreja que influencia a sociedade, mas uma igreja que conhece muito pouco a respeito de crianças em situação de rua. Os nossos seminários não nos dão instrumentos para lidar com essas realidades, e aí a gente lidar mais com as nossas dores do que com os nossos conhecimentos. Nós não temos ideia do que é uma criança institucionalizada. Uma criança que não conhece um outro mundo que não seja o da instituição. Os relacionamentos de família são sempre relacionamentos comunitários, que é bom, mas Deus nos criou entre família. E graças a Deus que, pela misericórdia dele, nesses lugares, essas crianças, de alguma forma, às vezes conseguem vivenciar esse aspecto da família. Crianças em conflito com a lei. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, que Deus queira que nos ajude a refletir um pouco sobre isso. Sem contar os órfãos dentro da própria casa. Porque quando a gente olha sobre esses parâmetros de crescer em sabedoria, conhecimento e graça, eu acho que a família, dentro da própria igreja, está muito fragilizada. As crianças, gente, estão sendo violentadas dentro da igreja. Eu não estou falando denominação. É dentro da comunidade de fé. Não é só aquelas coisas que você ouve no jornal de algum escândalo. Isso é uma prática diária de crianças que elas são abandonadas dentro da sua própria casa. E nós estamos preocupados com tantas coisas, mas quem está formando o pensamento de boa parte das crianças de famílias cristãs, como o Pedro estava nos falando hoje pela manhã, é a televisão. São as mídias sociais. São os aplicativos. Eu tenho lido um pouco sobre a formação do pensamento e como nós elaboramos a nossa formação do pensamento. Eu estava esses dias com a Maria José, nós estávamos em um lugar, estou escrevendo um material a respeito disso. Eu falei para ela da minha grande preocupação da geração dos nossos netos. As minhas filhas, já são todas casadas, mas agora eu já tenho 4 netos e eu olho, meu Deus do céu, eles estão absolutamente despreparados para lidar com esse mundo que se apresenta. E a igreja não está elaborando respostas para lidar com isso. Nós vamos talvez ver uma geração de crianças e que vão se tornar adolescentes e adultos e vão chegar na igreja, que eles são livres na sua capacidade de se locomover, principalmente no contexto brasileiro, mas são escravas no seu jeito de pensar e nas formas como elas agem. De que liberdade nós estamos falando? Nós temos uma alegria de ter a nossa legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz um novo paradigma para a gente. Com a chamada prevenção, não vou lidar com toda a legislação, mas só com alguns pontos que tocam nessa vertente da liberdade. Com a chamada prevenção, o ECA reforça a ideia dada pelo artigo 227 da Constituição Federal, que chama a família, a sociedade e o Estado para prevenir e evitar ocorrências
e de ameaça ou violação dos direitos da criança, ou que venha prejudicar e desrespeitar a condição peculiar no desenvolvimento dessa criança. Nós temos legislações que apontam algumas coisas de como nós devemos proteger. E de uma forma muito especial, quando a Constituição escreve que agora não é só a família que é responsável pela criança, mas de uma forma objetiva, a sociedade e o Estado agora também tem liberdades para dizer como funciona o sistema de proteção de crianças. E esse é um assunto que não se conversa na igreja. Não se conversa nas comunidades. Poucas organizações cristãs têm conversado a respeito de como nós lidamos com essa nova realidade de termos crianças e como é que a gente age a favor da defesa delas. Sendo que nós temos uma família fragilizada, uma sociedade plural, e nós temos um Estado normalmente tendencioso. Como é que a gente faz para preservar nossas crianças disso? Como é que nós lidamos com essa realidade? Talvez você já está percebendo que eu sou uma pessoa de muito mais perguntas do que respostas. Até porque nós não elaboramos todas elas ainda. Quando a gente tem esse contexto de família, Estado e sociedade, a gente tem essa plataforma que a gente chama de rede de proteção. E aqui eu queria dizer para vocês que, nós já falamos em alguns fóruns aqui, que nós, como cristãos, deveríamos fomentar dentro das igrejas, dentro das nossas comunidades, treinar, preparar, ensinar pessoas para trabalhar com as crianças a partir da rede de proteção. Nós trabalhamos melhor com as nossas famílias, nós trabalhamos melhor com as questões do Estado, de como essas coisas funcionam. Poucos cristãos sabem que existe um Conselho Municipal de Assistência Social, um Conselho Municipal da Infância e do Adolescente, que é a obrigação do Estado viabilizar para que esses conselhos funcionem, que esses conselhos são responsáveis por implantar e consolidar as políticas de proteção das crianças. E não é política de proteção de crente, é de toda criança, com direito intrínseco de ser justa. Que é nesses lugares, nos pequenos municípios, que são tão pouco empoderados, que a igreja tem assento e tem oportunidade de discutir como os recursos são aplicados. Quando eu comecei a fazer parte do Conselho Municipal de Assistência Social, do município onde nós temos o CAD, e eu fui presidente do conselho por mais de uma vez lá, eu cheguei para o secretário e falei, escuta, qual é o orçamento do município para assistência social? Aí ele falou, não, aqui a gente tem um orçamento, mas é só para aprovar, porque no meio do ano a gente vai ajustando. Aí eu falei, peraí, não, me explica direito. Como é que é o orçamento da assistência social? Quanto precisa para que a assistência social funcione? O orçamento da assistência social, naquela época, não dava nem para pagar a folha de pagamento dos próprios funcionários. Porque se você quer desviar dinheiro, um bom jeito é desinformar as pessoas. Não deixa a informação disponível. E aí nós conversamos, tinha mais um pastor e mais alguns cristãos que faziam parte desse conselho, e nós falamos, não, nós queremos que esse documento aqui tenha o mais próximo possível da representação da realidade. Naquele ano, o orçamento da assistência social passou de 8 milhões para 22 milhões. Aí você fica pensando, tá certo, não tem... nenhum aleijado começou a andar. Nenhum cego começou a ver. Nenhum paralítico ficou curado. Mas as crianças do nosso município tiveram direito a mais recursos. As coisas ficaram mais claras.
E isso produz liberdade quando os direitos da criança são garantidos e que eu não preciso nem usar grandes argumentos teológicos, eu olho para a lei. Aquilo que a lei diz que é dever. Quando a gente olha para um Conselho Municipal da Infância e do Adolescente e a gente faz a pergunta, como é que está o conselho tutelar desse município? Como é que as crianças estão sendo abrigadas? Aí você vai com um grupo de pessoas e você descobre que está chovendo, que dentro do lugar onde a criança devia estar, o berço está dentro da cozinha, onde não tem pessoas que trabalham. A gente fala em liberdade quando a gente não reconhece os direitos mínimos daquele que não tem voz. E uma coisa importante para quem começa a pensar na dimensão da criança é dar voz àquele que não tem. Seja pobre ou seja rico. Reconhecer a sua vulnerabilidade de lutar pelos seus direitos, aí esse conceito do Deus justo nos faz nos aproximar disso e falar: isso não pode continuar assim. Isso não agrada a Deus. Não precisa ser teólogo para isso. Só precisa ter sensibilidade. Só precisa ter um olhar para a realidade das pessoas. Uma sociedade organizada, minimamente organizada, onde as pessoas que trabalham com crianças, elas se conversam. E é impressionante, principalmente nas organizações cristãs, a dificuldade que as organizações cristãs têm de sentar numa mesa para discutir com as pessoas sobre pontos comuns. E a causa da criança é uma causa comum. Nós podemos ter diferenças partidárias, nós podemos ter diferenças ideológicas, mas existe um ponto comum em que nós podemos sentar numa mesa e fazer uma discussão. Eu não estou discutindo a minha fé. Eu estou lutando por aquele que é vulnerável. E eu sento com essa rede e eu faço as discussões necessárias com essa sociedade organizada. A igreja, essa igreja protagonista, essa igreja que faz uma diferença na história, faria uma diferença extraordinária, tão somente se ela começasse a chamar as pessoas para o diálogo. Se ela fosse promotora de fóruns, de discussões, de reflexão a respeito da criança e as suas realidades e suas necessidades. Então, eu estou pensando numa coisa bastante comum. Nós, lá na nossa cidade, nós nos envolvemos, ajudamos a criar um fórum dentro do bairro, um fórum de discussão, onde você junta o pessoal do posto de saúde, você junta a associação, você ajuda a liderança de algumas organizações, e você fala: gente, estão matando nossas crianças. O que nós vamos fazer? O tráfico de drogas está matando as nossas crianças. Se você não sabe, nós temos um desafio hercúleo, se eu posso dizer assim, ou impossível de lidar. O crime organizado, que hoje usa as nossas crianças, e que agora está se espalhando por todo lugar, expandindo a partir do eixo Rio e São Paulo, promovido pela injustiça dentro dos próprios presídios, o crime organizado é muito organizado. Uma criança que trabalha para o crime organizado, ela tem salário, 13º, férias. Ela tem cesta básica mensal. Se ela se machucar ou for ferida em alguma ação, ela tem médico. Se ela for presa, ela tem advogado. Ela tem prêmios pelo desenvolvimento do ponto de drogas e da segurança. Aí você vai tirar uma criança dessa da mão do traficante como, gente? Como? Se não for a graça de Deus nos ajudar a ter uma lucidez para pensar de como a igreja pode ser protagonista e começar desde a base, para tirar essas crianças da mão dessas pessoas, o nosso olhar para o futuro, desculpa eu dizer, não é tão otimista. Não é tão otimista. Até porque o resultado dos nossos trabalhos sociais não são tão significativos. Eu estava com uma presidente de associação esses dias,
E nós discutimos essa questão da criança vulnerabilizada, da criança em situação de droga, e ela dizendo, pastor, eu não sei o que fazer. Mataram fulano. Eu falei, mas como isso? Ele não estava naquele projeto? É verdade, pastor. Ele ficou 3 anos com a gente. Nós conseguimos colocar ele num projeto na Assembleia Legislativa de menor aprendiz. Ele foi fazer um curso, ele teve alguns fóruns, mas nada disso foi suficiente para protegê-lo da briga de traficantes. Mataram. Mataram ele. Eu trabalho em comunidade e já vi uma geração morrer. E você fala, Deus, o que eu faço com isso? Como é que a gente protege essas crianças? Como é que a gente livra ela do traficante? Porque hoje, boa parte dos nossos projetos sociais é assim. Você tem um projeto social e tudo que você precisa para cair na mídia é você ter um caso. Aí você tem um caso, né? Um caso de sucesso. Aí daquele caso você faz toda a sua divulgação e a propaganda. Mas a realidade é que a restauração e recuperando é muito baixa. Os resultados dos nossos trabalhos, inclusive trabalhos sociais cristãos, é muito baixo. Porque nós não paramos para estudar e entender o que é uma criança vulnerável. Nós não entendemos como é que nós precisamos fazer o que a lei diz, e que se nós conseguimos aplicar a lei, quando a lei fala sobre fortalecimento de vínculos. Eu não sei se você já leu o que nós escrevemos enquanto governo a respeito disso. É uma das melhores leis a respeito de relacionamento de criança e sociedade e Estado, quando promove o fortalecimento de vínculos, que nunca foi efetivado, que nós não conhecemos, e que a igreja não tem voz para dizer isso aqui nós queremos que seja implantado. Porque se isso aqui de fato for à frente, isso é uma sinalização do reino de Deus. Você não precisa fazer parte da minha comunidade de fé. Você não precisa gostar daquilo que eu creio. Mas faça isso, porque isso para mim faz sentido. Isso para mim faz sentido. E aí você tem essa rede de proteção que precisa partir de um jeito de pensar novo. Eu gosto muito de Romanos 12. Renovai o vosso jeito de pensar. Eu acho que nós precisamos ter um choque de realidade, pensar nas nossas crianças e falar, Senhor, me ajuda a ter um novo jeito de pensar a partir disso que nós estamos vendo. Me dá uma nova mente. Me explica, Senhor, como é que eu, no meu contexto, eu posso ser relevante e mudar a minha história. Uma igreja de proteção, onde existe a família, o Estado e a sociedade civil, e, por incrível que pareça, nós podemos ter cristãos excelentes em todos os 3 fóruns. Nós podemos ter uma igreja atuante, relevante, cuidando da sua família, mas também pessoas que trabalham no Estado, que façam mudança nos seus ambientes de trabalho e na sociedade civil. Eu gostaria muito de, faz parte dos meus sonhos, né? Eu gostaria muito de um dia fazer um fórum cristão só de funcionário público. Só de funcionário público. A gente passar um final de semana pensando, escuta, querido, você como funcionário público, como é que a sua mente cristã te ajuda lá dentro? Como é que você pode mudar a sua história? Porque é onde a igreja pisa, o reino de Deus pisa. Então nós temos acesso aos 3 fóruns. Nós temos uma rede de proteção que pode lidar com isso. Quando a gente pensa na questão legal, e a Constituição Federal e o ECA tratam sobre isso, e nós precisamos fazer esse diálogo entre a fé e a nossa prática, a Constituição diz que as crianças até 12 anos, nós devemos estabelecer o que ele chama na lei de medidas protetivas. Como nós podemos proteger as nossas crianças? Legalmente, nós temos isso. E nós, como igreja, precisamos ser participantes desses fóruns. Nós somos impulsionados pela própria lei a pensar de como proteger essas crianças e adolescentes.
E a partir disso, a lei também diz que nós devemos não só atuar nas medidas protetivas aí no adolescente e no jovem, mas também nas questões socioeducativas, pensando nessas crianças em conflitos com a lei, que é um outro desafio, é um universo que nós não estamos acostumados a lidar, é uma reflexão que vai mais das nossas dores, de como viver com isso. Nós falamos de liberdade. Uma vez eu estava na igreja, eu pastoreava uma pequena igreja no município de Palhoça. Aí uma mãe veio me procurar. Ela falou: pastor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu falei: por quê? Porque eu estou com meu filho em casa e eu não estou deixando ele sair. E eu falei: como assim? O que aconteceu? Eu já tentei de tudo, pastor. O meu filho é usuário de droga. E como é que ele está? Pastor, se eu deixar ele sair de casa, ele vai para as drogas e eles vão matar ele. E eu falei: o que você fez? O que você fez? Pastor, eu vou dizer para o senhor o que eu disse para o conselho tutelar quando esteve na minha casa. Eu coloquei uma corrente no pé da cama e no pé dele e passei um cadeado. Eu falei: como assim, minha querida? Não é. O meu filho faz semanas que está acorrentado no pé da cama. E você já foi no conselho tutelar? Você já procurou ajuda? Já, pastor. Eles nos dizem que não tem nada para fazer com meu filho. Aí você vai falar com uma mãe que, por amor ao seu filho, tem que acorrentá-lo. E ela não sabe o que fazer. E eu também não sei o que fazer. Eu preciso pedir a Deus que me ajude, porque existe uma geração de jovens adolescentes que eles estão em conflito com a lei, com a justiça. Eles estão em conflitos com eles mesmos. E que nós precisamos rogar ao Senhor que nos dê uma ajuda para pensar a respeito de liberdade. O que é libertar um jovem, naquela época, 14 anos, um adolescente, dos ferros? Como é que a gente faz isso? Se você tiver uma boa ideia, eu estou disposto a sentar e conversar. Hoje de manhã eu estava falando que nós queremos dar respostas simples para as questões muito complicadas. Muito complicadas. Quando você entra na casa das pessoas e você conhece as suas histórias, você conhece como essa sociedade, como essas pessoas foram forjadas, os lamentos, as dores, as tristezas, as injustiças. Até eu ir trabalhar numa comunidade, eu era um dos que tinha o discurso: não, tem oportunidade para todos. Quem não consegue sair dessa vida é porque é malandro. Até que Deus, na sua graça, permitiu que eu pudesse estar em uma comunidade e eu pudesse descobrir que, de fato, no nosso país, tem gente que não tem oportunidade. Que cada porta que ela bate é um muro. Cada chance que ela vê de sair é uma frustração. E que não tem ninguém lutando por essa gente sem voz e sem vez. A gente fala em liberdade para as crianças. De que liberdade nós estamos falando? O que nós estamos querendo produzir? Hoje de manhã eu falei sobre o Guilherme Shelby, esse procurador da República. Ele falando, uma das falas dele, ele disse que para combater crimes devemos usar o Código Penal e não a Bíblia. Muitos estão cometendo o equívoco de tentar combater crimes utilizando a Bíblia, quando o Código Penal já prevê penas para esses crimes. Gente, por favor, quem está assistindo, eu não estou dizendo que a Bíblia não deva ser usada. O que eu estou dizendo é que existem leis já estabelecidas, que eu e você devemos conhecer e que essas leis nos ajudariam a combater uma parte significativa dos crimes que estão acontecendo contra as nossas crianças. Que vai desde a responsabilização dos pais até a responsabilização do sistema. E que eu e você, como seres de direito, deveríamos conhecer esses direitos também.
e, por misericórdia de um Deus misericordioso, oportunizar que esses direitos chegassem a quem não tem. Conhecimento, sabedoria, usar essas coisas para discernir o tempo. Antes da gente avançar um pouco, eu queria talvez abrir um espaço aqui, diante dessa primeira fala, deixa eu só ir monitorando nosso tempo aqui, para ouvir, não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação sobre essa reflexão que nós temos que fazer, talvez a partir da sua realidade, dessa criança e a liberdade da criança, o tamanho desse desafio, o que você pode nos ajudar na elaboração disso? Eu só pediria que você fosse conciso, que a gente tentasse não fazer uma tese, mas a respeito dessa questão da garantia de direito das crianças. Como é que você vê isso? Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Ou a gente tentar trocar? Não sei se pela internet teria alguma coisa nesse sentido, mas alguém gostaria de fazer alguma consideração e a gente trocar um pouco de experiência? Ninguém? Continuamos? Alguma coisa da internet? Não? Fala, querido. Vamos colocar o microfone aqui? Sim. Claro. O senhor citou a questão da linguagem nas igrejas. Boa tarde, pastor. O senhor citou a questão da linguagem para a criança. Então, vamos trazer para o nosso universo pastoral. Muitas vezes eu pude observar que nas igrejas, talvez por falta de preparo, talvez por falta de um treinamento mais específico, muitas professores das salinhas das crianças, durante os nossos cultos, levam uma linguagem, muitas das vezes, que não é compatível com a faixa etária da criança. Será que não seria uma das maneiras de começar a preparar melhor a família? Seria também, no caso, a própria igreja se mobilizar e começar a preparar melhor os seus professores de salinhas para que eles possam falar no nível da criança, eu falo nível intelectual também, né? Porque pega uma criança de 12 anos e trata ela como se fosse uma criança de 6 anos. A linguagem não pode ser a mesma, eu digo, para poder ensinar os princípios bíblicos. Será que não seria necessário que a igreja se mobilizasse nesse sentido, a igreja local a começar a se preparar para que isso fosse sendo expandido aos poucos? Ok. Deixa eu primeiro, antes de responder, fundamentar algumas coisas. Primeiro, eu amo a igreja e não saio dela. Com todos os seus defeitos e qualidades, eu lembro sempre do meu pastor dizendo que a igreja é o lugar das minhas maiores alegrias, mas também das maiores tristezas. Mas eu não desisto dela porque Deus nunca desistiu. Então eu falo da igreja com o conforto de quem está dentro, de quem vivencia as alegrias e sofre as dimensões que não são tão bem elaboradas. Eu acho que a igreja precisa fazer uma revisão, uma conversa, aprofundar esses temas. Primeiro porque ainda na maioria das comunidades nós temos um conceito sobre criança. O nosso conceito sobre criança na maioria das igrejas ainda é que criança é uma coisa menor. Então a criança ainda é a criança da salinha, é a criança daquele materialzinho, é a criança onde você, pelo amor de Deus, um voluntário qualquer, desculpa o qualquer, mas eu estou falando qualquer no sentido de não ter uma experiência para lidar com educação, ele acaba sendo a pessoa que, apaixonada, entregue, faz o melhor dele, mas vive as suas limitações no ensino infantil. Eu tenho conversado isso com a minha comunidade de fé. Eu acho que a igreja, nesse momento, precisaria fazer todos os esforços para fazer da sua atuação junto às crianças uma atuação de exemplo. Darmos o melhor que nós pudermos para poder dar acesso a essa geração
e que elas sejam capazes de poder refletir quando elas estiverem nos contextos sociais que elas vão conviver. Eu acho que o nosso ensino infantil, pensando na perspectiva do Brasil, apesar dos louváveis e muitos esforços, né, como é caro produzir material infantil, como é difícil, como é sofrido isso, mas nós precisamos avançar mais. E nós precisamos dialogar com as crianças, porque eu gosto de lembrar coisas que eu ouvi e que, de alguma forma, me dão lucidez. Às vezes, com relação às nossas crianças e adolescentes, nós estamos respondendo perguntas que ninguém fez. Nós temos uma dificuldade de aplicar os nossos conceitos de fé à nossa prática das lutas do dia a dia. Eu sei que esse texto não é um texto mandatário, não é um texto de promessa, mas eu acredito muito quando a palavra diz: ensina o caminho que a criança deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Não é uma promessa, não é um mandato, mas é uma possibilidade tão real. Eu me aproximei do Evangelho já homem, já maduro, né? Eu tive um encontro com Jesus, mas depois tive outras caminhadas e eu consegui entender a dimensão da minha fé quando eu já estava casado. E eu sei, como conhecimento da palavra, apesar de todas as minhas falhas, tem me livrado de uma série de circunstâncias. Isso que foi verdade para mim, pode ser verdade para os meus filhos, para os meus netos, para as crianças na nossa comunidade de fé. Então, eu acho que nessa reflexão da proteção, eu acho que a igreja, no seu contexto, ele tem um potencial, porque a igreja chega nos lugares onde o Estado não vai. Então, se a igreja está consciente do seu valor, dos princípios, da contribuição que ela tem na história, ela pode mudar, de fato, uma realidade local. Porque ela chega, ela fala e ela tem influência com pessoas que o Estado não tem. Então, eu acho que essa é uma posição, e eu sou um defensor, como sistema de proteção, que a igreja, a partir da igreja, possa valorizar o ensino das crianças, os princípios bíblicos, e a partir desses princípios, como ela transita na sua realidade, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para o jovem. Mais alguma pergunta? Oi. Vou pedir para o Ari me ajudar na tradução aqui, para mim não ficar... Pastor, bueno, muchas gracias por lo que está compartiendo. Obrigado. Está comunicándonos sobre un sector particular de niños, o está hablando en general. ¿La experiencia ha sido con los niños en general o con un sector particular? Não, não é com o setor particular. Eu tenho conversado com algumas... Desculpa, quer continuar? Sim. Eu tenho conversado com algumas pessoas que, no contexto do nosso país, nós precisamos fazer uma rediscussão de pobreza e de vulnerabilidade. Porque nós temos o estigma de que criança pobre, criança vulnerável, vou usar esse nome, é a criança que está nos contextos de comunidades carentes e coisas desse tipo. Isso é uma imagem mental. Quando você fala de criança pobre, você vem com uma imagem na sua cabeça. Eu penso que hoje as crianças mais vulneráveis estejam em outros contextos mais urbanos. Nós não estamos discutindo, é porque a criança na comunidade, ela nos impacta mais no olhar, no ver. Mas hoje a criança vulnerável é uma criança classe A. É uma criança que tem poder aquisitivo bom, que tem uma certa assistência médica, que tem acesso à comunicação, que até estuda. Mas a sua mente, como a própria lei diz, é um indivíduo em construção e desenvolvimento e vulnerável, é uma criança que está extremamente vulnerável. Quando a gente fala em vulnerabilidade no Brasil, nós não falamos mais só das comunidades carentes. Nós não falamos mais de uma criança num contexto semiárido.
Até porque a maioria da população do país já vive nas cidades. Então, o que é ser uma criança vulnerável numa cidade como São Paulo? O que é ser criança vulnerável numa cidade como Rio de Janeiro? Como Brasília? Quais são as vulnerabilidades e as particularidades dessa criança? Quais são os temas que eu e você precisamos demandar e provocar? Então, não é um contexto local. Eu, aliás, que hoje a minha preocupação se torna mais severa com as crianças em contextos urbanos. Como a gente estava falando aqui hoje pela manhã, esse contexto urbano está trazendo para a gente como tem aquela história você já ouviu a história da rã na chaleira? Que você bota a rã na chaleira com água quente, ela pula, né? Agora, se você bota com água fria e começa a esquentar, ela morre queimada. Ela morre cozida. Então, nós partimos do pressuposto que uma criança que tem educação, que tem saúde, que tem assistência médica, ela não é vulnerável. Engano. Engano. Ela é extremamente vulnerável pelo próprio ser criança. Pelo próprio contexto de ser criança, ela é vulnerável. E a gente precisa lidar com isso. Não sei se ajudei. Ok, lá depois a gente pode conversar aqui. Pastor, eu queria só te fazer uma pergunta bem direta. Assim, como que o senhor tem visto, porque eu acho importantíssima essa participação nos conselhos municipais da igreja, né, nos conselhos municipais da criança, da assistência social, como o senhor tem visto as igrejas com quem o senhor tem contato, as igrejas evangélicas, elas têm se assumido como sociedade civil organizada e fazendo valer o seu assento nesses conselhos municipais, ou ainda tem uma resistência de que isso é se envolver na política local, enfim? Raramente. Por muitos motivos. Há alguns motivos mais institucionais. Hoje, a gente vai entrar num outro caminho aqui do que a gente tem de pastoreio, mas a igreja ela não tem preparado pessoas para participar nesses fóruns, e muitas vezes os líderes locais não têm tempo ou não têm conhecimento para participar nesses fóruns locais. Então, a participação das igrejas é mínima. O que eu tenho visto de uma forma bastante forte e surpreendente, o movimento pentecostal e neopentecostal descobriu esses fóruns primeiro. Então, eu tenho visto nesses fóruns muita gente dessas linhas começando a dialogar porque eles conversam mais em rede, né? Mas isso ainda assim é muito pouco representativo. Muito pouco representativo. E isso passa até por uma discussão de vocação. Quando eu olho para a minha igreja, nós criamos aqueles paradigmas, né, de vocacionado é aquela pessoa que nós estamos mandando. Né? Quando você fala, levante-se os vocacionados, vem o missionário e o pastor. Como se um assistente social que tem na sua igreja não fosse vocacionado a lutar pelos direitos das crianças num fórum desse. Como se você não pudesse pegar uma educadora da sua igreja e falar, olha, a sua parte no reino é você lutar pelo direito das crianças no Conselho de Educação do município. Fale a respeito do reino. Fale sobre os valores do reino nesses fóruns onde nós temos espaço legal para discutir e simplesmente abrimos mão. Nós decidimos não participar. Aqui e depois lá. Teve um caso no Rio de Janeiro que foi bastante comentado há uns 10 anos atrás, foi o caso João Hélio, uma criança que foi arrastada, né? E um desses menores que estavam nessa situação, eu cursava serviço social na época e a minha professora, ela tinha informações da instituição para onde esse menor foi levado, e ela falou em sala de aula que ele era abusado todos os dias, esse menor que praticou, que estava junto. Ele era abusado todos os dias por aidéticos como punição do que aconteceu. Aí eu pergunto, na visão do senhor, essas instituições que recebem esses adolescentes que cometem infrações, elas estão, na grande maioria, preparadas para receber e aplicar as medidas socioeducativas, ou o senhor ainda vê que elas não estão preparadas? Porque eu me lembro que
se não me falha a memória, num dos fóruns que o pastor Eovaldo Ramos participou, ele disse que parece que a grande maioria dos jovens, dos adolescentes, são recuperados, né? Que sofrem, que praticam esses atos. O senhor vê, então, as instituições preparadas? Vou tentar responder de uma forma justa. Quem não conhece o nosso sistema, e aí resguardando as mudanças que possivelmente terão, a nossa rede SUAS é uma rede de referência no mundo de proteção. O que nós temos de problema é de implantação, de consolidação, de que os recursos cheguem para ser feito aquilo que está previsto para ser feito. Então, nós temos hoje uma resposta muito boa da rede, né? Quando você começa a olhar como é que a composição do CRAS, do CREAS, na área de saúde da família, eu acho que, de alguma forma, a mídia faz com que nós sejamos injustos com aquilo que nós temos escrito a respeito da legislação. O nosso problema não é um problema de lei, o nosso problema é de vontade. Então, em alguns lugares nós temos sistemas exemplares e nós temos outros lugares que são muito precarizados. A lei é a mesma no país. Eu vou me resguardar o direito de falar, de dizer aonde, mas eu fui participar de um trabalho missionário e eu cheguei nessa região e, conversando com as pessoas, passamos um tempo lá, o missionário me falando sobre como funciona a violência infantil naquela região, onde os pais, os homens, casavam com as mulheres muito cedo, as mulheres, por uma série de contextos, elas acabam tendo aquilo que a gente chama de beleza prejudicada pelo contexto duro, e os homens começam a ter relação com os filhos, e ele me falando de uma situação em que o pai estava tendo relação com netas. E aí eles levaram isso para a promotoria. E chegando lá, eles ouviram do promotor: olha, não podemos fazer nada. Você quer que eu tire a criança da família e leve para onde? Então a rede não estava suportando aquela injustiça. Não é falta de lei. É falta de consolidação daquilo que está escrito e dos recursos chegarem onde devem chegar. Então, se nós temos, por um lado, alguns lugares onde é muito precarizado o processo, em outros lugares nós temos um exemplo de funcionamento e como inspiração, inclusive, para outros países, de como lidar com isso. A nossa questão, precisam ajustes legais? Sempre precisa de contextualização legal, mas, via de regra, se nós conseguirmos, como igreja, pressionar para que as coisas sejam feitas como deve, nós teríamos uma sociedade, uma criança mais protegida. Então, não dá para generalizar. Agora, o que nós temos é considerado bom e suficiente para dar uma boa resposta. Alguma pergunta mais? Sim? CAD, né? Isso. Até que ponto o projeto, o CAD, ele faz um trabalho assim mais sistêmico junto às famílias também, porque muitas vezes os problemas se resolvem no âmbito da própria família, né? Que seria até o mais adequado. A gente passou por uma situação familiar, eu tenho uma família grande e que vem de um histórico de luta para sobrevivência muito grande, né? E tivemos um caso de não dar conta de uma criança. Assim, amenizando a situação, né? E aí nós, como família, a gente entrou junto com a situação. Procuramos conselho tutelar, procuramos a justiça, fizemos de forma legal toda. E nessa hora nós, por mais amor que nós tínhamos no âmbito familiar, né, uns com os outros, entre os irmãos, tudo, mas mais importante era aquela criança naquele momento. Né, ela que estava precisando ser cuidada. Então, pensamos, a situação familiar que surgir disso, a gente resolve depois.
Primeiro agora é a criança. E aí procuramos conselho tutelar e procuramos depois a justiça, e por meio de um processo legal, de adoção, tudo, resolvemos essa situação algum tempo atrás. E, graças a Deus, depois realmente a situação familiar foi resolvida e está tudo tranquilo, até. Então, eu percebo que algumas coisas... É óbvio que nós éramos evangélicos e tínhamos essa orientação da fé toda, e não podia passar batida aquela situação. Mas eu percebo que, às vezes, muitas coisas também se pode resolver dentro das próprias famílias ou da comunidade, numa abordagem mais sistêmica, talvez. Não sei até que ponto o CAD faz isso. Obrigado, porque o senhor me deu os problemas e apontou a solução. Eu tenho dificuldade de lidar com qualquer intervenção que ela não tenha como princípio lidar com a família. No CAD, de uma forma muito particular, mas eu acho que eu tenho visto muitas organizações precisam pensar nisso, que nós devemos pensar na possibilidade firme de não ocupar os espaços que os outros devem estar. Então, por exemplo, como organização, eu acho que só em última instância uma organização cristã ela deve pensar em educação, porque educação é uma responsabilidade do Estado. Então, enquanto organização, eu posso pensar em oportunizar uma criança que está em risco em educação, mas eu tenho que fazer aquilo que a gente chama de advocacy, chique isso, né? Tem um nome assim bonito, pomposo, mas é a busca dos direitos, porque a responsabilidade da educação é do Estado. E, aliás, que o Estado está muito feliz com muitas igrejas e organizações que estão se responsabilizando pela educação, porque eles dão uma miséria de dinheiro, sai muito barato e fica todo mundo feliz. Educação é responsabilidade do Estado. Dar conta das questões das crianças e adolescentes é responsabilidade da família. Então, nós sempre tentamos lidar, e por isso eu dou o valor para algumas políticas que nós temos construídas, do fortalecimento do vínculo familiar. É na família. Só que, gente, isso dá um trabalho. Porque quanto tempo você vai precisar trabalhar para tentar mitigar anos de violência, de marginalização, de dores familiares, processos de restauração? Eu tenho dificuldade de pensar que nós sejamos efetivos se nós não fizermos uma conversa efetiva entre essa criança, uma organização cristã como mediador do processo, pensando na restauração da família. No CAD, nós trabalhamos com o princípio de família. As crianças são o eixo, a ponte para nós lidarmos com família. Aí a gente lidar com algumas questões. Quando você vai lidar com política de Estado, por exemplo, a política de Estado ela quer números. Quantas crianças você atendeu, quantos serviços você fez, tal. Uma família são anos. Você vai ver esse resultado quando essa criança começar a reproduzir aquilo que você, com bastante insistência, resiliência, conseguiu passar ou tentou passar. É um processo muito longo. Eu gosto muito do meu pastor quando dizia a respeito do discipulado, que discipulado é um trabalho artesanal, é 1 a 1. E quando eu olho para as famílias no nosso contexto, eu às vezes falo para a nossa equipe, nós temos que quase fazer um projeto individual, porque cada família tem uma particularidade diferente da outra, e eu preciso estar sensível, enquanto organização, funcionar como organismo para que essa família tenha suprido a sua necessidade. Então acaba virando quase um projeto. Eu não tenho perspectiva daquela ação que nós fazemos de atender muita gente. Não é possível. Não é possível. Se você quer, de fato, ter uma atuação relevante, você tem que ter uma equipe proporcional para lidar com o tamanho da demanda e das preocupações que isso gera. E, para mim, tudo passa como cristão por ser um mediador da família. E aí eu já entro num assunto variando um pouco. Eu sei que eu também posso levar pau a respeito disso, mas eu e a Mário Zé trabalhamos há algum tempo em comunidades terapêuticas. E tanto de crianças até adultos. Eu conheci a história de uma criança de 8 anos, que o pai ensinou ela a usar maconha para fumar com ele. Ensinou a criança a cheirar cocaína para cheirar com ele.
e ensinou essa criança a fumar crack para fumar com ele. E, de repente, essa criança estava lá numa organização em que nós trabalhamos com voluntários. E essa é uma experiência pessoal, eu sei que muita gente pode tocar o pau nisso, mas eu conheço muitas metodologias que ajudam as pessoas a controlarem as suas dependências, as suas necessidades. Mas restauração, gente, só Cristo. Você pode levar pessoas a ter uma boa qualidade de vida, a se manter controlada. Agora, mudança de vida definitiva, só Cristo. Só Cristo pode fazer uma nova criatura. E aí, nesse sentido, eu posso levar todo acesso da justiça, dos direitos, para que essas famílias tenham. Mas os frutos que Deus espera é que ela possa ver em mim um pouco do caráter de Cristo. E que Cristo seja o agente da transformação da família. Mas eu preciso lidar com ela. Eu preciso ser esse caminhante do processo. Que uso a legislação, que faço uma leitura da minha cultura, que faço uma leitura social, mas tenho por certo que o fator de transformação definitivo é a experiência e o impacto do Evangelho. E isso acontece dentro da família. Por isso que é um trabalho de oleiro. É um trabalho que precisa de uma dedicação mais pontual nisso. Mais alguma pergunta? Como é que nós estamos de tempo? Dá para a gente... deixa eu só... Eu já falei um pouco para vocês sobre esses nossos conceitos de liberdade, né? Só para a gente poder passar sobre algumas expressões de liberdade, né? Nós falamos de liberdade física, liberdade de pensamento, liberdade de expressão coletiva, liberdade de ação profissional e surpreendam-se, tudo isso aqui está na legislação. A Constituinte UECA diz que a criança deve ter liberdade de ir e vir, de estar nos lugares. A criança ela deve ter uma liberdade de pensamento, religião, crença, informação artística, comunicação do conhecimento, liberdade de expressão coletiva, direito de associar-se, de relacionar-se, liberdade de ação profissional. Ela tem esse direito de escolher qual é o trabalho, o ofício, a profissão que ela deseja para o seu futuro. Essas coisas elas estão escritas e elaboradas, sistematizadas, de tal forma que nós podemos ter acesso a ela. Os direitos assegurados à dignidade, educação, saúde, lazer, alimentação, profissionalização, cultura, ao respeito, à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Esses são deveres a ser respeitados e efetivados juntamente pela família, pela sociedade, pelo Estado, de forma compartilhada. Eu não estou falando aqui de uma invenção, gente. Isso está escrito. E quando nós olhamos para a individualidade, para essa criança, nós falamos, puxa vida, mas será que as crianças, elas, do meu contexto, da sua comunidade de fé, do seu bairro, será que essas crianças têm a sua dignidade respeitada? Será que essas crianças elas têm uma educação que oportuniza? Será que elas têm saúde, gente? Será que elas têm direito ao lazer e ao brincar, ao ser criança, uma alimentação que viabilize. Nessa comunidade onde eu estou, nós tivemos que fazer alguns trabalhos, a Mário Zé que conduz isso, na área de complementação alimentar e alimentação das crianças. Nós temos uma geração de crianças, aqui quem é da área da pedagogia, que conhece um pouco sobre educação. As crianças da comunidade elas não conseguiram desenvolver para ter uma habilidade de escrita fina, por desnutrição. Não é aquela imagem que a gente está acostumado do africano esquálido. É criança que você olha que ela é até gordinha, fortezinha. Mas quando você chega numa casa daquela, você descobre que a mãe dá para as crianças pequenas café com muito açúcar.
Aí um dia eu cheguei e falei, mas por que você dá café com bastante açúcar? Não, pastor, porque o café dá uma animada na criança com açúcar e dá essa sensação de saciar a fome. Eu estou falando disso, gente, no sul do Brasil, onde todo mundo diz que é rico. E essas crianças não têm os nutrientes o suficiente para desenvolver habilidades motoras. E essa é uma criança que ela vai ficar marcada por isso para o resto da vida. Então, direito a uma profissionalização, as artes, direito a ser respeitada, a vida, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Para um pouco. Olha para a sua realidade. Pega isso aqui, coloca assim numa parede e começa a olhar. Ok, dignidade, como é que as nossas crianças estão? Faz isso na sua igreja. Com as crianças que você está acostumado a ver com elas todas as semanas. Elas têm esse direito? Minimamente? Então tem coisas para nós fazer. Para nós fazermos. Nós temos documentos, nós temos formas legais. Uma coisa que me pesou muito, eu quero talvez encerrar para a gente conversar, foi que me chocou muito que, a partir do momento que eu comecei a andar por esses caminhos de lidar com a criança e com as comunidades, eu descobri que eu e Roberto não era mais inocente pelas informações que eu tinha. E que eu precisava fazer alguma coisa. E que Deus, de alguma forma, me deu a oportunidade de estar lá. Como a gente vê em Mardoqueu e a fala dele, quem sabe não foi para esse momento que você foi colocado lá. Eu assumi isso como uma verdade para a minha vida. Você faz o que você bem entender. A sua consciência você responde diante de Deus. Mas não é possível a um cristão olhar a injustiça com o vulnerável e não fazer nada. É descabido uma comunidade de fé que está dentro de uma comunidade de vulneráveis fechar os olhos à injustiça que Deus não fechou. Eu acho que é um bom campo de reflexão. Essa é uma conversa que não terminaria, acho que a gente pode andar muito nisso, mas fica uma pequena contribuição das minhas dores, das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas poucas respostas e limitações para lidar com um problema tão complexo. Mas que Deus da graça nos ajude, nos oriente, que nos capacite. O fato é que Ele tem um amor e um apreço pelas crianças. A nossa história começou com um menino. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Há alguma pergunta ainda que a gente possa responder? Fale. Tem uma pergunta aqui? Duas. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Ei. O Marcos Lopes, dá para me escutar? Sim, sim. Okay. Ele está perguntando, a liberdade que o país tem na educação dos filhos pode suplantar as leis do país? Caso MASP. Caso MASP. É interessante que nós temos uma tendência a brigar pela coisa errada, né? Eu acho que eu vou apanhar um pouco por causa disso, mas eu acho que a questão do caso MASP, lá no Rio Grande do Sul, nós estamos brigando pela questão errada. Se é para escandalizar, então é só ir na minha cidade e se escandalizar com os bordéis que tem perto do CAD, onde as crianças são prostituídas lá. Engraçado, ninguém nunca ficou indignado com aquilo. E as crianças estão dentro da zona. As crianças estão na rua, gente. E as pessoas passam por cima delas
e ninguém fica indignado com isso. Eu acho que, para responder essa questão do caso MASP, nós deveríamos buscar, e eu achei muito legal, alguém ligado ao direito. Nós deveríamos brigar pela justiça. Nós não vamos dar conta da corrupção e da prostituição. Aliás, que a história diz que as cidades, as organizações, as sociedades, quanto mais organizadas e mais independentes, mais vulneráveis elas são eticamente. A tendência da prostituição e dessas liberdades vão aumentar. Agora, a lei diz, e nós deveríamos buscar na lei, o que a lei diz de como nós poderíamos ter protegido essas crianças, e quando o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição diz que a responsabilidade é do Estado, da família, do Estado e da sociedade, o Estado e a sociedade têm, inclusive, formas legais de interditar um pai que coloca uma criança debaixo de risco. Então, a criança não é necessariamente a exposição, o problema não é necessariamente a exposição do MASP. É que coisas que os pais estão expondo às crianças e que deixam as crianças vulneráveis, uma criança em situação de desenvolvimento. Agora, tira o MASP. Nas casas. Gente, os filmes e os desenhos que têm sido passados, que os pais colocam as crianças para ver esses desenhos como forma de entretenimento, fazem tão mal quanto essas questões do MASP. Então, eu não estou querendo minimizar. Eu achei horrível aquilo. Aquilo é motivo de um quebrantamento, de contrição de como a sociedade tem se devastado, tem estabelecido princípios absurdos, o homem tão inteligente tem se animalizado. Então, aquilo por si só é horrível do MASP. Mas se a questão é a discussão da criança, eu tenho outras ferramentas para lidar com isso, e nós temos que, eu acho que isso serve como um alerta para nós discutirmos quais são os outros lugares em que a criança está sendo colocada em risco dentro da própria casa. Eu não consigo entender, e quando eu falei para vocês sobre a construção da nossa mente, eu não consigo entender o que um pai imagina que vai construir na mente de uma criança quando dá um videogame que a criança passa 3 horas matando e atropelando pessoas. E eles dão de presente de Natal para as crianças. Essa criança, quando ela precisar reagir, o que ela tem construído na sua mente? Então, acho que a discussão é mais profunda. Eu entendo um valor da discussão, da polêmica. A polêmica é sempre bom, né? Faz a gente tremer, mas essas questões elas são mais profundas, e eu acho que sim, nós temos questões legais e nós temos aquelas nossas questões de fé que nos ajudam nisso. Uma segunda pergunta? Kevin Reis pergunta: caro palestrante, não acha que uma medida fundamental passa pela discussão de temas que a igreja tem uma certa resistência? Por exemplo, violência doméstica, racismo, etc. Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Sem dúvida. A igreja não consegue discutir, hoje o Maurício de manhã nos ajudou bastante nisso, né? Como nós não formulamos convicções a respeito disso partindo dos princípios bíblicos, nós não discutimos as questões de violência doméstica contra a mulher, contra a criança. Qual foi a vez que você ouviu um pregador falar a respeito disso no púlpito? Né? Você não ouve. E sem contar que aí é uma retórica, nós estamos voltando no assunto, acho que não vale a pena. Nós temos uma tendência de acentuar os pecados morais, né? Sexo, coisas desse gênero. Você nunca viu ninguém ser disciplinado na igreja por causa da língua, né?
Então, nós temos aquelas coisas que a gente acha que são mais morais, menos morais. Tem coisas que, por falta do diálogo, e eu concordo com ela, nós precisamos sentar e dialogar a respeito disso. Eu fiquei muito feliz da gente ouvir, ter um espaço aqui sobre a educação. Eu acho que os seminários e os lugares de reflexão teológica precisam rever os seus conteúdos. Nós hoje temos uma geração de pastores que eles estão muito preparados para lidar com a pregação, mas totalmente desconectados com a sociedade. Eles não estão preparados para lidar com as demandas de uma reflexão dentro da comunidade que ele vai assumir, de como ele começa a formular um pensamento, de como ele estabelece um processo de diálogo. A ocupação do púlpito, que é valorosa, e eu amo a pregação da palavra, precisa de alguém que seja mais conectado com as suas realidades. Talvez o que mais impressiona a respeito de Jesus é que Jesus era muito contemporâneo a todas as situações que ele conviveu. Ele tinha respostas. E a palavra nos dá essas respostas. É isto? Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal, que formulou as perguntas. Espero que tenha ajudado a contribuir com isso.